O que é a ideia do Fahrenheit 451? Por que Fahrenheit 451? Porque é a temperatura que o papel pega fogo, né? Então é a ideia de que uma sociedade distópica, os livros eram destruídos, e o livro sendo destruído, interessante, que o conhecimento não era destruído imediatamente, as pessoas perdiam o conhecimento aos poucos, emburreciam aos poucos, né? Então uma sociedade se tornava uma sociedade de idiotas gradualmente, sem que você percebesse. Por que a gente faz essa analogia até na carta do mês, que é uma carta muito rica, fala de AI, fala de várias coisas, vai estar disponível no dia 1º, né? A gente fala porque é essa questão fiscal. A gente fez esse paper do Feitiço do Tempo, que a gente falava do fiscal do Brasil. Daí a gente, por que está batendo só na gente? Vamos falar do que está acontecendo no resto do mundo, né? E a verdade, cara, é que o fiscal global é horroroso, né? Então, qual é a analogia que a gente faz? Que a gente está destruindo as bases do capitalismo robusto, né? A gente está queimando, como a gente queimava os livros, né? A gente está queimando as bases de um processo produtivo via um processo populista que é global, tá? Ele acontece nos Estados Unidos, tá? Por isso você tem um déficit nominal tão alto nos Estados Unidos. Ele acontece na França, por isso o déficit nominal francês está tão alto. Ele acontece no Reino Unido, tanto de direita como esquerda, você teve medidas populistas no Reino Unido, e o déficit está aumentando, e o financiamento do país externo está piorando. Você teve no Japão um processo em que, de tanto ali você fazer fiscal ao longo das últimas décadas, finalmente agora você está recomeçando com o processo inflacionário, e com o processo inflacionário e taxas de juros reais virando positivas de novo, e taxas de juros reais positivas, fazendo com que a dívida japonesa comece a crescer e ficar novamente, gerando novamente a possibilidade de um problema fiscal. Então a gente escreve tudo isso na carta, tá? Como é que os Estados Unidos, como é que a gente acha o prêmio de risco da curva americana baixo em relação ao histórico, e a gente gosta de ficar tomado na parte longa da curva, como na verdade o Reino Unido ele deteriorou as bases do capitalismo dele, né, ao longo do governo conservador, e agora talvez de maneira até mais acelerada com o governo trabalhista, e quão difícil, o quão feio está o financiamento externo do país, né, e quão ruim está a economia no momento, depois de anos de Brexit, e que a gente prefere até aplicar taxa curta, que a gente acha que a situação está tão ruim que o Bank of England talvez tenha que agir mais rápido do que o mercado espera. A gente fala de como a França, né, se coloca na confusão que ela está hoje, porque o déficit francês parece tão divergente quanto o brasileiro. E a França é um país, tipo assim, é um país que por anos perde competitividade. Tá? A Europa está passando por um problema que a gente mostra num paper chamado metamorfose. Parece ok o que está acontecendo na Europa, mas por baixo do pano é muito feio. Porque você está perdendo posições industriais, está perdendo jobs, trabalhos industriais, capacidade industrial, e você está recompondo isso com serviços. Isso é um problema grave quando você recompõe serviços. Não é a mesma coisa você trabalhar na BMW, não é a mesma coisa para você sustentar a tua família, né, do que você trabalhar com Uber, ou você trabalhar no serviço de turismo na Europa. Não é a mesma estabilidade de renda, vamos colocar dessa maneira. Ele não é o mesmo status social. Famílias começam a sofrer nessa natureza. Então a gente fala do processo da França, né, que não consegue mais. É interessante que esse país não consegue mais manter uma estabilidade política. Tá? O Reino Unido acabou de botar um governo trabalhista depois de mais de uma década de um governo conservador e já se questiona. O governo já está com baixa popularidade. A França não consegue manter um primeiro-ministro. Tá? A Alemanha vai ter que passar por uma nova eleição agora. A Alemanha não tinha essa situação de 3 partidos tendo que fazer coligação para manter o governo. Já está começando aí para esse tipo de situação. Então, o que acontece? A ideia fiscal de que você ajudaria as outras pessoas via uma expansão fiscal, né, que você ajudaria a sociedade uma expansão fiscal, ela destrói a própria produtividade, o processo produtivo dessa sociedade de modo geral, e faz com que o processo político deteriore como função da deterioração da própria sociedade. Que você vê isso no Brasil. Tá? Eu acho que a sociedade brasileira, em vários aspectos, ela deteriora. Sabe aquele filme Wall-E, da Disney? Sim. Em que as máquinas tomam conta das pessoas? Quando você tira 57 milhões de pessoas e não dá um propósito de vida a elas, que tipo de país você está pensando? Eu não estou nem falando pela capacidade produtiva que foi perdida, que já é ruim o suficiente, mas que tipo de país você está pensando? É um país onde tem mais gente em Bolsa Família e carteira assinada. Eu não estou falando nem pela questão ética disso. Eu estou falando que o que passa na cabeça dessas 57 milhões de pessoas. Né? A gente não está ajudando, a gente está destruindo gradualmente. Tá? No limite, você chega na situação que eu falei do frango. Né? Eu sempre digo o seguinte, olha só, se você não quer viver uma vida sem propósito, você não quer ver, por exemplo, uma vaca que a gente cria, boi que a gente cria para corte, ela tem tudo que precisa, ela tem uma vida em que tudo é dado. Você quer ter aquela vida sem propósito? Não. Você quer estar no campo aberto, você quer ter propósito, você quer lutar. Né? Você tira a luta das pessoas, eu acho que você deteriora a sociedade.
E no Brasil a gente está deteriorando fiscalmente como parte da deterioração da sociedade. Eu acho que isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu não compro a ideia de que, olha só, a esquerda diminuiu no Brasil, então isso é uma boa coisa para a sociedade brasileira. Eu estou vendo a direita talvez sendo tão populista e o centro sendo muito populista. Tá? E eu acho que a gente está à espera de um salvador, que talvez venha só porque a poupança do brasileiro está toda aqui e alguém vai ter que se salvar. Porque se o dinheiro estivesse fora, como está na Argentina, eu não sei se teria salvação para cá. Eu acho que a salvação para cá é uma salvação egoísta. E ela é no limite. A gente gravou ontem um episódio, vai ao ar semana que vem, com o Felipe Salto. E uma das conclusões ali do papo foi... Eu falei que ele trouxe todo o problema fiscal, orçamentário do Brasil. Falei, como resolve isso? Ele, simples. Em 2027 vai ter que ter o próximo governo vai vir de um pacto da sociedade que vai ter que resolver isso. Seja a reeleição ou um novo governo. Falei, mas 2027? A gente está em janeiro de 25. Ele, mas é só a partir dali que a gente pode pensar no o Salvador. Na verdade, pode ser um grupo de pessoas. Ele fez até o paralelo com a eleição da FHC, que foi uma reunião de pessoas que juntas se mobilizaram para fazer algo pelo Brasil. Mas é que aí vai chegar numa situação que precisa ser feito. Cunha, mas o seu desenho aí, o que me preocupa, né, mundo sem propósito, governos que têm dificuldade de se manter, o excesso de instabilidade, aí saindo da economia e indo para o social, né? Isso pode gerar também movimentos até possíveis guerras, possíveis conflitos, enfim, uma sociedade, vamos dizer, uma temperatura um pouco mais alta, né? O gestor tem que acompanhar isso também de certa forma? Ou o gestor tem uma frase que está escrita em Mateus na Bíblia, tá? A cada dia baixa o seu mal. Tá? Não dá para olhar muito, muito na frente, não dá. É aquelas músicas famosas, né? Um olho na frente, outro no chão. Né? Mas se você está tentando ali tatear aquilo que é possível de ser modelado. Tá? Prever o futuro é muito difícil, Salomão. Quem diz para você que tem capacidade de prever o futuro é um charlatão, vou ser sincero com você, tá? Agora, tentar entender a realidade de modo melhor e tentar entender quais são os sistemas de incentivo, Munger falava isso perfeito. Me dá os incentivos que eu te dou o outcome. Então, grande parte do trabalho da gente, talvez, é entender quais são os incentivos que estão na mesa. E dos incentivos que estão na mesa, tentar dizer qual é o outcome que vai sair, qual é o resultado, a resultante que vai sair daquilo. No momento, no Brasil, a gente sabe os incentivos. Os incentivos é a eleição de 2026. Tá? Vai ser feito qualquer coisa por essa eleição de 2026. Não me parece um processo que vai levar a uma decisão tecnocrata adequada nesse meio tempo. Tá? Até porque a base, o Dirceu deu uma entrevista que eu recomendo todo mundo leia na Folha ou no Estadão, foi uma das entrevistas mais maravilhosas que eu li, porque é uma entrevista extremamente lúcida, onde ele diz: a gente foi eleito com um certo mandato e se a gente sair disso é um estelionato eleitoral. Mas é muito lúcida a entrevista, é extremamente lúcida e inteligente. Esse é um cara extremamente inteligente, ele mostra isso nessa entrevista, tá? Como o presidente Lula é outra pessoa extremamente inteligente. Você lembra quando foi essa entrevista? Eu não lembro essa entrevista. Não é recente, não. Tem uns 3 meses, mas ela é absolutamente maravilhosa. Mas a própria Glaze fala isso claramente, né? Ele foi eleito com um mandato e esse mandato vai gerar a resultante. A resultante é que a gente vai ter uma eleição de 20 meses. Que vai ser um processo difícil. Para quem está dentro do carro, vai chacoalhar um pouco. Agora, já que você falou bem da entrevista do Dirceu, agora que você está nessa missão também de entrevistador, sente vontade de conversar com esse pessoal que deve ter uma visão diametralmente oposta ao que você vê de Brasil? Muita vontade. Não, muita vontade para trocar. Eu já passei da época de falar com gente que tem a mesma opinião que eu. Detesto gente que tem a mesma opinião que eu. Aliás, eu sou uma pessoa, tipo assim, as pessoas me viam até entrevistando e falando assim, esse cara fala pra caramba, tá? Eu sou antissocial extremo, tá? Eu gosto muito de estar comigo mesmo, né? Eu gosto muito de pensar comigo mesmo, mas a maioria do tempo que eu falo com alguém, eu gosto de falar com alguém que é diametralmente oposto de mim. Eu gosto de discussão, eu gosto de debate, eu gosto de estar no calor do debate. Adoraria falar com pessoas, André Lara Rezende, José Dirceu, presidente Lula, Gleisi Hoffmann. Eu quero ouvir a perspectiva do outro lado. Entendeu? Sabe qual é a coisa que eu mais faço hoje em dia? Meus finais de semana, meus amigos principais, eles têm 70, 80 anos de idade. Eu quero ver a perspectiva diferente da vida. Eu não quero ver a perspectiva do dia a dia. Eu quero que alguém traga algo que eu não tenho. Eu não tenho a experiência de ter vivido 70, 80 anos. Então eu quero que aquela experiência venha para mim. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima!